Confesso que quando eu cheguei aqui, quase voltei na porta. Falei, ué, realmente é a casa do Espírito que eu vim. Tá a palestra, né? Uma coisa gostosa. Alô? Ah. Mas como eu sou um bom carioca e nem gosto de pagode, já entrei sambando, né? Eu não sou besta. Muita alegria, né? Muita interação, muitos corações se confraternizando no ser, né? O mais gostoso da vida é nós sermos a nossa verdade própria, né? Essa coisa gostosa de você sentir a música, né? Você dançar, você cantar, interagir com a realidade nossa, né? Enfim, então hoje nós vamos falar de um assunto. Hoje a palestra vai ser séria, tá, gente? Sem brincadeira. Sobre o fluido vital, né? Então, eu preciso do... Eu passo aqui mesmo, né? Ah, com o dedinho? Ah, que chique, rapaz. Que lindo. Então, alguns de vocês já sabem alguma coisa sobre o fluido vital, né? Esse fluido que tem alguns nomes diferenciados na literatura humana, né? Como o fluido magnético, enfim, tantos nomezinhos que o caracterizam. Mas, na verdade, ele é aquele elemento que dá condições ao corpo de ser manipulado por um princípio inteligente, né? A diferença entre um elemento inorgânico e um elemento orgânico não é a estrutura material dele. Porque a estrutura material é basicamente composta por elementos básicos da atmosfera terrestre. Quais são os elementos básicos? 99% da matéria que vocês conhecem aqui na Terra tem 4 elementos básicos. Quais são? Vê se vocês são bons em... São os gênios. Quem são os gênios? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, e aí tem um que está fora do schedule aí. Qual é? O carbono. Repetindo. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e o carbono. Que interessante, né, gente? 99% da matéria que nós conhecemos na Terra tem como base a combinação desses 4 elementos. Uau! Interessante, né? Então, a estrutura material dos corpos que se encontram na Terra são basicamente essa. Agora, o que diferencia aquele que se movimenta e aquele que é inerte? É um elemento que vivifica aquela matéria. Esse elemento se chama fluido vital, fluido magnético. Tudo bem? Bom, mas antes de entrar nesse assunto tão interessante que é o fluido vital, nós precisamos saber a origem dele. Nós sabemos que o universo é como se fosse vamos fazer uma associação, um mar, né? O mar, o oceano, né, todo líquido, em que dentro dele existem elementos que vivem lá. Os peixes, os corais, enfim, todo um universo marítimo imerso nesse líquido que se chama oceano. E esse líquido, ele perpassa por todos aqueles elementos que lá vivem, entram dele, formam ele, saem dele, está imerso nele. Usando como parâmetro o oceano, que nós conhecemos muito bem, nós vamos entender que o universo é como se fosse um grande oceano de um elemento que muitas vezes é invisível, como o ar para a gente que a gente respira. Mas que nós estamos imersos nesse elemento que compõe o universo, os planetas, as galáxias, os seres, enfim. E nós, espíritas, chamamos esse elemento de... Quem sabe? Não vale a Rosana, não vale a Marisa. Porque... Como é que é esse elemento? Dê a cola, viu, gente? Está vendo aí? Vamos dar o nome desse elemento no qual estamos imersos de fluido cósmico, tá bom? Universal. Vamos gravar esse nome? É meio comprido, estranho, mas é a nossa palavra para explicar esse elemento que estamos imersos.
fluido cósmico universal. Então, André Luiz, ele nos fala sobre esse fluido da seguinte forma. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, primeiro, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que interessante. Ele nos fala que o fluido cósmico universal é o elemento primeiro, primordial. Como nós temos elementos? Quais são aqui na Terra? Oxigênio, nitrogênio e carbono. Vocês vão sair daqui fera em química, viu? Não é? Nós temos nesse elemento primário, que ele fala aqui que é o primordial, os elementos básicos que, na sua combinação de quantidade, vão formando os diversos elementos materiais do universo. Kardec, junto aos espíritos, estabelece uma tríade de explicação do universo. Qual é? Deus, espírito e matéria. Olha que interessante. É isso? Deus, espírito e matéria. Então, a matéria que nós conhecemos no universo e a que não conhecemos tem como elemento primário o fluido cósmico universal. Então, se a gente sair da atmosfera terrestre, nós vamos adentrar nesse elemento primário, puro, simples, em que ele caracteriza como uma força nervosa divina. É como se, através desse elemento, ele conseguisse, Deus, tocar cada sentimento dos elementos formados na diversificação desse fluido primeiro. Olha que interessante. Os panteístas falam isso, né? Que tudo é Deus. Não falam isso? Tudo é Deus. Eu faço parte de Deus, o mundo faz parte de Deus. Quer dizer, então, nesse princípio, tipo assim, não foge muito à racionalidade, mas não é bem assim. A gente vai entender que não é bem assim. Então, é como se fosse a força nervosa de Deus tocando em todos nós, né? Nos conduzindo, nos assessorando, nos dirigindo. Olha que interessante. E ele fala mais que é o plasma divino, é a vida. Tudo bem? Então, quando ele diz que nós estamos imersos nesse elemento, e que ele é o elemento primordial, nós vamos entender... Vamos passar aqui o vídeo, né? Senão eu me perco. Igual o Mauro, né? O Mauro, ele me ensinou a esquecer o PowerPoint e depois lembrar que tem para passar, né? Mentira, eu ensinei para ele. Bom, Allan Kardec, junto dos espíritos, nos traz 3 elementos. Vamos descendo, tá, gente? Voltando ao nosso cantinho aqui. Allan Kardec nos traz 3 elementos, junto aos espíritos, básicos, para nós entendermos-nos como seres existentes nesse complexo universal, que é espírito, esse elemento amorfo, né, sem forma, que somos nós. Olha, nós somos isso aí. Ó. Interessante, né? Ele diz mais que nós somos perispírito, que é um corpo espiritual, e nós somos, quando encarnados, também um corpo material. Todo mundo me acompanhando até aí? Tudo certo? Vamos seguindo devagarinho, tá? Bom, tudo bem? Vamos passar então para o próximo. Vamos então analisar a questão do perispírito, que é o corpo espiritual. Certo? Então, o que Kardec nos fala sobre o corpo espiritual? Ele diz o seguinte: o corpo perispirítico e o corpo carnal, tá? Voltando aqui, o corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. A estrutura organizacional desses corpos tem princípio no mesmo princípio. Entenderam? Princípio no mesmo princípio. Né? Ambos são matéria. Ambos são matéria. Gravem isso. Ainda que em 2 estados diferentes. O perispírito, uma matéria quintessenciada, e o corpo orgânico, uma matéria mais
densificada. Tudo bem? Mas os dois são corpos materiais. Vamos lá, seguindo. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? De onde ele retira esse invólucro semimaterial, que se chama perispírito? Resposta: do fluido cósmico universal de cada globo. Uau! Então, esse fluido cósmico universal, ele se modifica para a atmosfera de cada planeta. Vocês sabiam disso? Interessante, né? Porque se eu for daqui para a Lua, eu morro. Eu não consigo sobreviver à atmosfera lunar. Por quê? Porque a minha estadia como espírito em evolução é na Terra. Por isso, o meu corpo perispiritual, quando eu adentro nesse globo para poder seguir as minhas reencarnações sucessivas, eu estabeleço um corpo que tem como origem esse fluido cósmico universal transformado para a formação da atmosfera terrena. Então, daí eu tiro os elementos para a formação do meu corpo perispiritual. É isso que está dizendo aqui. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, olha que interessante, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Nós entendemos o que com isso? Que quando o espírito adentra na Terra para suas reencarnações sucessivas, na qual o globo terrestre tem para lhe oferecer no seu crescimento espiritual, é como se nós nascêssemos num corpo, como nascemos aqui na Terra, num corpo. Nascemos num corpo que damos o nome de perispírito, e este corpo nos dá a condição de trafegar nesse período mais longo do que um corpo nos pode fornecer na Terra, aqui na Terra, reencarnando sucessivas vezes. De onde se conclui que, alguns já falaram sobre a segunda morte? Alguém já ouviu falar nisso? Pois é. A razão disso é qual? É que quando nós nascemos na Terra, na Terra, vivemos as nossas reencarnações sucessivas, vai ter um momento em que a Terra já não vai ter mais o que nos ensinar. Por isso, como nós não podemos levar nosso corpo espiritual, que é específico para a Terra, porque é formado dos elementos da Terra, que são carbono, nitrogênio. Vocês estão feras, né? E eu preciso me descartar desse corpo. Como eu não consigo também viver no mundo espiritual com o corpo carnal, senão eu levaria o meu corpinho para lá. Mas não dá, porque lá eu não consigo viver com ele. Então, o que eu faço aqui? Eu deixo meu corpo aqui, ele volta e vai formar outros corpos, e eu vou para o mundo espiritual junto com o meu perispírito. No mundo espiritual, quando eu termino a fila de reencarnações sucessivas na Terra, é como se eu morresse e partisse para uma nova etapa de minha evolução num outro planeta. Deus queira que seja um planeta melhor do que esse, né? Porque tem muita gente aí que se acha muito bom, né? Aí os caras de lá de cima dizem assim, não, ele se acha muito bom, vamos mandar ele em missão lá para Orion, né? O mundo das cavernas, né? Não é assim? Cuidado, gente, não se sinta muito bom, não, senão você vai em missão para lá, né? Aprender a fazer foguinho com pedra, essas coisas. Enfim, a palestra é séria, tá, gente? Não pode rir, não. Porque... Então, quando termina, a gente morre, porque o corpo perispiritual, como disse Kardec, é um corpo material. E o corpo material, ele morre. Ele tem um tempo de duração. Então, quando chega o final das nossas reencarnações sucessivas na Terra, eu morro perispiritualmente, renasço num novo globo, num novo corpo melhor, apropriado àquela nova fieira de reencarnação que eu vou seguir neste mundo novo. Faz sentido, gente? Qualquer coisa, vocês levantem a mão e gritem, porque estou só seguindo Kardec aqui, não é nada mesmo. Vamos lá. Então, ele diz mais o seguinte: pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital. Opa! Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito.
conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Aqui a gente aqui, de corpinho aqui, tá? Quando se retira, o corpo morre. Esse corpo morre. Olha que interessante isso. Eu aprendi muito com essa palestra, viu? Se os corpos precisam de vitalização para poder ser manipulado por nós, espíritos, aquela coisinha estranha que a gente mostrou ali, sem nada, né, em torno dele, ele precisa de que elemento para ser vitalizado, para ser animalizado? Fluido vital. Fluido vital. Então, se o meu corpo físico, orgânico, precisa de vitalização para poder eu manipulá-lo na minha existência temporária aqui na Terra, o meu corpo perispiritual, pela lógica, também precisa de quê? Fluido vital. Uau! Vamos encaixar essa ideia aí, né? Vamos seguir. Vamos agora falar do corpídeo, o corpo físico. Diz o que aqui? A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Interessante isso. Então quer dizer que vocês reporam o fluido vital hoje pela manhã de uma forma maravilhosa, né? Existem elementos, então, no qual, em nós absorvendo esses elementos, essas substâncias, nós extraímos dessas substâncias o fluido vital para poder dar seguimento à nossa vida de uma forma abundante, vitalizada. Por isso nós comemos, nós bebemos, nós respiramos, os órgãos funcionam. Vamos seguir. Tudo bem até aí? A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue como o calor, quando a roda deixa de girar. A roda gira, cria calor. A roda para, o calor cessa. O corpo funciona, o fluido vital, né, existe. Quando o corpo para de funcionar, o fluido vital deixa de existir. Existe uma relação direta entre o funcionamento bom do corpo e o fluido vital para animalizá-lo. Tudo bem até aí? Vamos lá. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Aí eu fiquei imaginando como é que foi essa divisão do fluido vital lá no Brasil, né? Pelos estados brasileiros. Como é que foi? Não vou falar nada. Fica na imaginação de vocês aí. Quer dizer, quanto mais fluido vital, mais vida ativa, né? Aquela coisa, né? Quando menos, a pessoa fica na rede, né? Tomando uma água de coco. Quietinho no canto. Olha, maninha, tem veneno para cobra, mãe. Por que, meu filho? A cobra está vindo ali. Mentira, isso é mentira. O baiano é muito agitado, muito. Sou casado com uma baiana que Deus me livre. Carnaval é um mês de festa. Imagina, olha a energia desse povo, gente. Carnaval é o ano inteiro, não é um mês só, não. É o corpo. Tudo bem até aí? Então, o que a gente viu aqui nesse momento? Que o fluido vital ele é absorvido em substâncias. Que existe, quando nós renascemos, né, algumas pessoas creem que nós somos capazes, sim, de deteriorar esse fluido vital através dos hábitos cotidianos. Mas também somos capazes de revitalizá-lo
se nós nos conscientizarmos da melhor forma de revitalizarmos-nos para ter uma vida abundante, saudável e feliz. Tá? Para a gente não ficar com algumas ideias soltas na cabeça. Então, é possível, sim, através de substâncias, adquirir o fluido vital. Um outro ponto importante, o meu corpo saudável, fluido abundante, certo? E o fluido vital, ele é diversificado por espécie e por da mesma espécie, uns mais, outros menos. Aí, vida ativa ou vida mais ou menos, né? Então, vamos lá, seguindo. Então, nós temos, então, aí 2 corpos, certo? Perispírito e corpo físico. Nós sabemos, pela literatura espírita, que o perispírito é o modelo organizador do corpo biológico. Certo? Do certo até aí? Então, quando o óvulo ele é fecundado, se associa a esse óvulo, na formação de um novo corpo, um espírito, ou melhor, o perispírito do espírito. Que, segundo a literatura, nós sabemos que ele se une ao corpo célula a célula. Só que o corpo não tem todas as células formadas ainda. Por isso, ele é mais desprezo da materialidade. Até os 7 anos de idade, quando o corpo se forma e ele se agrega, em definitivo, célula a célula, ao novo corpo e segue sua reencarnação. Tudo bem até aí? Ora, se eu encontro o fluido vital no corpo espiritual e eu encontro o fluido vital no corpo orgânico, aí vem a pergunta, será que o corpo orgânico absorve diretamente do fluido cósmico universal o seu fluido? E o perispírito absorve diretamente do fluido, o seu fluido vital do fluido cósmico universal? Ou eles se interligam de alguma forma? Aí já passou o bizu aqui, ó. Se interligam. Obrigado, Rosa. Se interligam. É bom que isso fique bem claro para vocês, porque isso aqui é o entendimento lógico da vida. É preciso saber bem isso. Na literatura de André Luiz, ele comenta sobre um corpo. Quando nós reencarnamos, nos associamos a um corpo orgânico, automaticamente se cria um corpo que interliga o perispírito e o corpo orgânico. Que corpo é esse, entre esses dois? Duplo etérico. Duplo etérico. Tudo bem aí? Duplo etérico. Esse corpo, ele existe enquanto nós estamos na carne. Quando nós saímos da carne, ele desaparece. Ora, qual é a função do duplo etérico? Por que ele aparece quando nós reencarnamos e desaparece quando nós morremos? Porque a função primeira do duplo etérico é densificar o fluido vital. Porque o fluido vital que animaliza o corpo espiritual é um fluido vital mais sutil. O fluido vital que anima o corpo orgânico é um fluido vital mais denso. Então, o duplo etérico, o que ele faz? Ele densifica o fluido etérico que anima o corpo espiritual para que ele possa animar o corpo físico. Uau, que interessante, né, gente? Olha o quadrinho que eu trouxe para vocês. Está vendo aí? Então, a energia sutil passa pelo duplo etérico, densifica-se e anima o corpo orgânico e vice-versa. Como é que essa energia transpassa por esses corpos? Nós sabemos que no corpo orgânico, por exemplo, tem sistemas. Tem um sistema sanguíneo, tem um sistema linfático, tem um sistema respiratório, tem vários sistemas, sistema nervoso, sistema muscular, não é isso? Como esse corpo, que é matéria, nesses sistemas que eu falei, precisa de uma energia para ser vitalizado, precisa de um sistema para distribuir essa energia nesse corpo. E a gente vai lá no Oriente, e aí ele nos fala assim, existem pontos chamados chakras. Alguém já ouviu falar de chakra, hein? Né?
São 7 principais, tem muitos, tem os secundários, tem os elementos, os canais que ligam um ao outro, os NADs, né? Então vamos lá. Coronário, frontal, laríngeo, gástrico, esplênico e o genésico. São os básicos. Mas existem outros secundários. Então, nós precisamos entender que nosso corpo existe um sistema energético que o vitaliza. É por aí que o fluido vital circula e anima esse corpo. Tudo bem? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vamos seguir então? Então vamos lá. Como é que nós podemos absorver esse fluido vital? 70% do fluido vital é absorvido do fluido cósmico universal. 20% da respiração. 10% da alimentação. Hã? Problema nenhum, né? Isso é um alívio para os caras que gostam de comer. Né? Eu posso comer à vontade, que eu vou estar sempre saudável. Né? 70% da saúde do corpo orgânico está no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal definido lá no primeiro quadro? Vou voltar aqui, peraí. Força nervosa do touro sábio. Deus. A nossa conexão com Deus nos alimenta de fluido vital que vitaliza o nosso corpo, que nos dá vida abundante. 20% da respiração, 10%. Que interessante isso. Vocês lembram que os apóstolos ficavam apavorados com Jesus porque ele não comia, não bebia? Eu falei, mestre, alguém te deu comida? Aí diz assim, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Olha aqui, tirando onda, né? Tirando onda com a gente. Os caras não entendiam nada sobre aquilo. Pô, mas como é que pode? O cara saudável, feliz, né? Amando todo mundo. Quer dizer, na verdade, o Cristo se alimentava muito pouco de substâncias sólidas, porque 20% é respiração. Ele respirava. Né? Não precisava de fonte nenhuma para respirar. Agora, a alimentação 10%, ele poderia viver muito bem sem comer nada a vida toda. Porque ele estava íntegro com Deus no mundo. Ele estava plenamente conectado com essa força, com esse fluido cósmico universal. Então, o seu corpo estava fluidicamente vitalizado, saudável, pleno. Quando eu terminei essa palestra, um amigo meu, lá da nossa casa, virou e falou assim, agora eu entendo a minha avó. Falei, sério, o que houve, avó? Rapaz, a véia come de tudo. E ainda toma uma cachaçinha de vez em quando. E está com 97 anos de idade, não morre. Falei, cara, mas tem um detalhe. Depois você falou isso, eu entendi agora, porque ela reza todo dia, rapaz. E reza para o meu pai, reza para minha mãe, reza por mim, reza para todo mundo. Quer dizer, então, ela tem uma alimentação não muito apropriada, né? Gosto de uma aguardente de vez em quando, né, para dar uma alegrada. Mas tem uma interação com Cristo, com Deus, muito intensa. Porque nós temos nossas viciações, todos nós temos nossas viciações, seja elas materiais ou emocionais. Né? A gente gosta de uma fofoquinha de vez em quando, né? Uma vingançazinha por debaixo do pano, né? Sem vergonha, eu vou dar uma ferrada nele. Né? E aí a gente vai viver a nossa vida, né, nessas viciações normais do nosso crescimento espiritual. Nós somos assim ainda, não devemos ser, mas somos. E é bom que saibamos que somos, para que a gente possa mudar o que realmente tem que ser mudado, não o que a gente imagina viver uma farsa, uma ideologia que não é a gente. Enfim. Então, voltando ao nosso gráfico, a gente vai entender, então, que esse percentual ele é muito verdadeiro. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho um quadro interessante que também faz referência ao fluido vital. E diz assim, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro.
aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trocando fluido vital, fluido magnético. Nós estamos interagindo energeticamente uns com os outros. Nós estamos num circuito, alguns de nós estamos num circuito fechado aqui, interagindo um com o outro. Porque há a possibilidade de eu dar o meu fluido vital para vocês. De que forma eu estou dando o meu fluido vital para vocês aqui? Através da minha voz. E o meu fluido vital, através da minha voz, está saindo impregnado de quê? Não vai me dizer que está saindo purinho daqui, não está mesmo. Ele está sendo impregnado de quê? Dos meus sentimentos. Daquilo que eu sou, que eu penso, que eu vibro. Isso é muito importante saber, porque quando nós interagimos na sociedade cotidiana, nós vamos interagir com muitas pessoas com muitos sentimentos diversos. E nós também. Pessoas com raiva, pessoas com mágoa, pessoas com ódio, pessoas com pensamentos de diversos tipos, enfim. Cada pessoa vai dar um tom ao seu fluido vital de acordo com a sua personalidade. Por isso, a grande importância do que a gente fala muito na doutrina espírita, que é a reforma íntima. Para que a gente possa transitar o nosso fluido e interagir com o outro de uma forma melhor. E aí, atualmente, se fala sobre uma questão muito interessante. Alguns palestrantes estão falando sobre esse assunto, por conta dessa transmissão do fluido. Eu faço aqui, faz um barulho estranho, né? Acho que é a voz. Hã? É. Ó, viu? É o fluido. É sério, gente, não pode rir, não. Não pode. Então, na atualidade, a gente está falando muito sobre a questão do vampirismo. Não é verdade? Ah, porque os vampiros estão à solta, os vampiros vão sugar a nossa energia, oh meu Deus. Aí estão criando patuais, estão criando ervas, estão criando chazinho, estão criando orações, simpatias, né? Patuais, um coelhinho de... Enfim, para se proteger dos vampiros. Aonde estão os vampiros? Tem algum vampiro aqui? Tem algum vampiro aqui? Não deve, não. Então, olha só que interessante. Nós temos, então, um paradigma aqui. Vampiros energéticos. Olha essa coisa feia aí, tá vendo? Ou nós podemos encarar essa transmissão de fluido como um intercâmbio de energia. Que é o que acontece. Aqui você vê aqui a Rosana de Rosa, a Marisa, tá vendo? Bonitinhos, trocando aquelas vibrações. Ali a gente vê quem é ali. Não vou nem falar, né? Deixa quieto aquele ali. Deixa eu falar. Então, nós vamos perceber que nós somos transmissores e receptores energéticos. E como é que isso acontece? Porque a nossa alimentação não é tão abundante na fonte inesgotável que é Deus, nós começamos a buscar a nossa alimentação fluídica onde? No outro. No outro, infelizmente no outro. Aí você vê, por exemplo, um casal, né? Há uma separação, aí a pessoa que ficou fala assim, levou um pedaço de mim. É verdade, mas não é bom. Hã? Pois é, às vezes não. Porque quando nós nos unimos a uma outra pessoa, algumas vezes nós fazemos de duas uma. Por que nós fazemos de duas uma? Poeticamente falando, isso é lindo. Os poetas fazem poesias maravilhosas, a minha cara metade, não sei o quê, mas, na verdade, nós fugimos daquela regra básica que aquele cara que nasceu lá em Nazaré, em Belém, né? Onde é que ele nasceu mesmo? Não sei. Me fala aí, onde é que ele nasceu? Belém do Pará? Nosso querido Jesus Cristo, né? Ele fala assim...
Ficou vermelho lá, ó. Fica vermelho, cara, sem vergonha. Pois é. Gente, é séria a palestra, tá, gente? Vamos lá. Então, o que ele fala assim? Une-se todos os profetas, todas as leis em duas únicas. Quais são? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que a gente faz? A gente ama o próximo acima de todas as coisas. Por isso que ele leva a nossa metade. Sabe por quê? Porque quando a gente vai sugar da fonte inesgotável Deus, o fluido cósmico universal, as nossas necessidades, essa força vem com uma mensagem de prosperidade, através de quê? Da reforma. Então, se eu sou uma pessoa insegura, por exemplo, quando eu falo, Senhor, ensina a ser mais forte, e Ele te dá coordenadas intuitivas de suprir a sua fragilidade de caráter para crescer como indivíduo. Mas dá trabalho isso, eu não quero assim, eu quero que você faça por mim, não quero fazer eu por mim mesmo. Como ele não me dá a resposta que eu quero, eu vou em busca de outra fonte, que é exatamente o que o outro tem, o que eu preciso ter em mim. E aí você é como a água que vai correndo e vai ocupando os buraquinhos no caminho, né? É que a água do outro ocupa em mim o buraquinho que está aqui, que eu preciso preencher e não preencho. E eu vivo nesse intercâmbio de dependências mútuas, porque o que faz a conexão energética é a sintonia, não é? Não é isso? E o que é a sintonia? É aquilo que o outro tem que eu quero ter. Então, se eu sou muito tímido, eu colo com um cara mais extrovertido. Se eu sou uma pessoa... enfim, a gente vai vendo que na sociedade humana a gente vai se correlacionando com o que eu preciso ter em mim com o outro. Isso significa o quê? Vampirismo energético? Não. Isso é um intercâmbio de energia. E olha que interessante, né? Quando você tem sentimentos bons, a tua emissão fluídica é uma emissão boa. Quando você chega perto de uma pessoa que está sempre buscando, né? Porque nós somos falíveis, normal. A gente fica com raiva, com mágoa, com ódio, né? Mas nós temos o dever de buscar na fonte primeira, que é o fluido cósmico universal, através da oração, o acerto desse nosso estado momentâneo, de raiva, o que seja. E aí sim, modificar aquilo. Isso se chama crescimento. Crescimento moral. Mas o que acontece é que a gente não busca na fonte primeira e vive aquele sentimento e se afunda nele. E desconta no mundo o que a gente precisa resolver em nós. Por isso que precisamos cultivar os bons sentimentos em nosso coração para que o nosso intercâmbio energético seja de uma forma saudável. E se maus sentimentos, a gente vai, né, transmitir esse fluido vital de uma forma ruim também. Não é assim? Então, nós vamos ver aí, nós, vícios, tristeza, revolta, brigas, mágoas. Tem alguém aí que se enquadra nesses indivíduos aí? Não, acredito que não tem, né? Passa. Não é que interessante, gente? Nós somos tudo isso aqui. Olha que desgraça. Né? A gente fica magoado, aí briga, fica revoltado com a vida, a tristeza profunda, entra em depressão, aí cheio de vício. Tudo isso aqui é o quê? Seres humanos desconectados, desnutridos, mal alimentados, doentes, enfermos. Por quê? Não está comendo direito. Não está comendo hambúrguer, McDonald's, em vez de comer comida direito. Simples assim. Quantas vezes vocês oram por dia? Por semana? Quando eu vou no centro, né, faço uma oraçãozinha. A gente percebe que nós estamos extremamente desconectados da fonte maior. Isso não é brincadeira, isso é sério.
Porque a nossa saúde física e espiritual gira em torno disso aí. Lembra do gráfico? 70% da nossa nutrição é nossa conexão com Deus? Não é assim? E aí a gente vai mais além, adentrando na casa espírita, por exemplo, né? E aí a gente mostra esse quadro, né? Quando a gente está em harmonia, a família, né? Tudo tranquila. Aí tem um arranca-rabo na família, a gente vai lá e resolve, perdoa um ao outro, que é normal. Né? Mas aí tem aqueles que ficam sem falar com a mãe, com o pai, para o resto da vida. Que expulsa o filho de casa porque ele decidiu alguma coisa e nunca mais quer ver o menino ou a menina. Entende como é que a vida ela é simples de se viver? Basta que a gente consiga superar as nossas deficiências morais, porque é preciso superá-las. Por exemplo, uma mãe, o filho aos 20 anos de idade escolhe e fala: mãe, eu vou morar na Cracolândia. Nossa, essa mulher morre. Por que essa mulher morre? Porque ela está intimamente conectada ao filho e não está intimamente conectada a Deus. Porque quando eu resolvo fazer as minhas besteiras, todos nós aqui resolvemos fazer nossas besteiras, o que Deus faz? Faça, meu filho. Faça e aprende. E aprenda com o sofrimento. Porque as mensagens, as intuições, estão sempre nos direcionando ao bom caminho. Mas eu sempre escolho, ou muitas vezes escolho, o mau caminho. E aí eu vou, porque Deus permite que isso aconteça. Por que eu, como pai e mãe, não permito que meu filho tome as suas próprias decisões? Não que eu vá deixá-lo, abandoná-lo, não. Mas vou dar a ele o direito, de que forma? Não me sentindo culpado ou menor por isso, porque ele tem o direito de escolher seu próprio caminho. Quando eu estou conectado com Deus, acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo, quando o meu próximo escolhe um caminho que eu não concordo, eu respeito a sua decisão, seja ele quem for, pai, mãe, filho, amigo, quem seja. Porque a minha conexão com Deus está sempre me evidenciando em mim o que eu preciso melhorar. E eu sinto em mim a dificuldade que é de melhorar. Então, na minha relação com o outro, eu entendo ele da mesma forma que eu me entendo quando preciso melhorar e não consigo. E eu deixo de julgar mais o outro. Olha como é que essa alimentação na fonte maior ela é tão importante. E aí nós começamos, dentro da vida normal, a certos trabalhos nas nossas crenças religiosas. Por exemplo, nós somos espíritas, né? Nós temos o hábito do passe magnético, nós temos o trabalho, né, da mediúnica. E aí você imagina se nós estivermos nessa situação de intercâmbio energético linear, horizontal, sem estar conectado com Deus. Nós estamos 70% desnutridos. Nós estamos extremamente carentes. Aí o que acontece? O indivíduo vai tomar o passe. Aí entra assim, ó, em pezinho, lá naquele quadrinho do canto, tá vendo? Aqui nesse cantinho aqui, ó. O paciente na nossa cabine assim, ó. Aí começa a tomar o passe. Aí depois do passe. Aí sai com a dor de cabeça danada. Ai, não sei. Nossa, não me fez bem, não. Aí o que a gente explica para ele? Não, meu filho, isso aí pode ser o impacto de energias, um obsessor, né, que saiu de você e ficou para ser cuidado. Às vezes não. Às vezes o magnetizador, o passista, o que é isso? Uma mímica. Igual as criancinhas aqui. O que aconteceu? Sugou o paciente. Olha que coisa. Sugou o paciente, porque a relação ali na cabine é a nossa relação do dia a dia. Só que quando eu entro ali, eu deveria divinizar esse momento. Mas muitas vezes eu não faço isso. Quantas vezes eu estou na cabine pensando no futebol, pensando na novela, pensando, ai, estou cansado hoje, trabalhei muito, estou aqui fazendo o quê, meu Deus? Aquele desconforto, né? Isso é o quê? Desnutrição espiritual.
desnutrição espiritual. E aí, o nosso paciente, que para ele é muito importante aquele momento ali, para nós é mais um dia, um domingo de trabalho, mas para ele, às vezes, ele está... A última esperança dele é entrar ali, receber um passe e se sentir melhor. Veja como é que é importante nós termos a consciência desse alimento fluídico que nós vamos transferir ao outro e que nos vitaliza. Aí o indivíduo vai para a sala mediúnica. Psicofonia. Né? Aí recebe lá o espírito, pá, aquela coisa. E aí, pá, vem outro. 4 espíritos ele tratou naquela noite. Aí chega depois da reunião e fala assim, rapaz, hoje eu estava danado. Botei 4 espíritos para dormir. Foi caindo um por um, assim, ó, bum, bum, bum. Falei, sério, velho? É mesmo? O cara sugou a energia do espírito, velho. Que absurdo. O obsessor caiu durinho lá, desfluidificado o sujeito. Né? Ficou fraco, bom, caiu, leva mais um. Por quê? Porque... Tá rindo? É verdade. Por quê? Porque nós vivemos uma religiosidade, muitas vezes, inconsciente dos fenômenos lógicos que estão envoltos naquele processo. Porque aí você associa o quê? Você associa a razão, o espiritismo é isso, a fé raciocinada, não é assim? Então eu não posso entrar com uma fé translocada ou fora da razão, porque eu vou fazer besteira. Mas quando eu consigo entender a lógica do processo de transmissão fluídica entre as pessoas, e eu agora entendo que o percentual, 70% é do fluido cósmico universal, eu tenho a obrigação, porque hoje, agora, a partir desse momento, olhando todos vocês aqui, tá vendo? Ó, tenho uma conscientização, a partir de agora, de que eu preciso me alimentar para poder servir um prato de alimento ao outro. Seja aqui, na palestra pública, seja no passe magnético, seja no alimento da cozinha, seja na faxina da casa, seja em qualquer setor em que você vai servir em conexão com Deus para o seu próprio progresso a melhora do outro. Não é assim? Então, que nós possamos servir com amor. Servir com amor é entender, de fato, a nossa condição humana. E dentro da nossa condição humana, na nossa realidade espiritual, buscarmos sempre a fonte primeira, que é Deus, para depois nos relacionar. Porque se nós estivermos cheios, vitalizados, alimentados, nutridos da força de Deus, ninguém vai vampirizar a gente. Nem tampouco nós vamos vampirizar ninguém. Nós vamos interagir com as pessoas na nossa sociedade, porque o Cristo disse isso para a gente. Que você quer me achar? Vai vestir o desnudo, vai alimentar o que não tem comida. Como é que eu vou virar as costas, como é a política da vampirização, para as pessoas que estão ao meu redor, que precisam de um ouvido para ser ouvidos? Então agora eu sei que não é fugindo daquela pessoa, porque ela me vampiriza, que eu vou ser melhor. Não, eu preciso me alimentar de Deus para poder me relacionar com aqueles que me buscam, para não me sentir fraco e desnutrido, para não ter uma relação com Ele direta, independente da minha relação com Deus. Tudo bem? Ficou claro? Alguma pergunta? Faça uma boa oração antes do passe hoje. Se prepare para receber essa energia e vamos lá. Pergunta nenhuma? Tudo certo? Pergunta, diga. Uma pergunta de inglês. Sim. É uma segunda vez que eu estou vindo numa palestra sobre o aspecto do espiritismo. Sim. Você falou no início que a pessoa recebe, no momento da fecundação, a energia vital. Sim. Elas recebem uns menos, outros mais. Eu entendi que todos recebem a mesma quantidade. Uhum. Por que com o tempo ela perde? É falta de restauração? Ou alguns já recebem menos ao nascer? Sim. Olha só,
Nós vamos observar explicar ainda, eu estou antecipando rapidamente. a colocação. Nós já estamos no final já. Rapidamente. Nós vemos na sociedade humana mortes em diversas idades. Mortes naturais. Não pelo suicídio ou pelo assassinato, coisas do gênero. Mas mortes naturais. Isso significa que quando a gente nasce, a gente tem um tempo de existência para podermos realizar um trabalho de crescimento pessoal no nosso relacionamento social, certo? Esse fluido vital animaliza esse corpo que vai nos servir para a nossa vida cotidiana. Ele tem um tempo. Agora, esse tempo pode ser mais longo ou mais curto de acordo com o nosso manuseio com esse corpo. Foi quando eu falei das substâncias que nós podemos absorver para vitalizar o corpo, a nossa oração, nossa conexão com Deus mais perene, né? Enfim, então tudo isso vai dando longevidade à nossa vida humana pelo fluido vital que anima esse corpo. Entendeu? Mas quando eu falei que o óvulo, quando é fecundado e o espírito se conecta àquele óvulo, o fluido vital que anima esse corpo em formação vem do corpo espiritual. No centro espírita, por exemplo, as cirurgias espirituais, muitas vezes, elas acontecem aonde? No corpo espiritual. Porque ele está conectado célula a célula ao corpo físico. Então, se você cura a matriz projeta para o corpo físico. O que nós transmitimos para o perispírito? Nosso fluido vital, para vitalizar aquele órgão que está doente. Então, quando o órgão que está doente é vitalizado pela minha transmissão fluídica no campo perispiritual, junto à espiritualidade maior, aquele órgão vitalizado no perispírito do paciente, do doente, ele é cicatrizado, ele é melhorado, e aí a correspondência dele no corpo orgânico vai automaticamente se regenerando e melhorando até que fique bom. Quando a cura não é imediata. Mas quando é via perispírito, é dessa forma. Entende? Então, respondi a sua pergunta? É? Se o Todo-Poderoso dá a mesma quantidade de energia vital, Não dá a mesma quantidade, não. É diferenciada. É diferenciada. Tá. Se ele quer uma pergunta aqui, fala. Não, era nessa linha, quer dizer, você está dizendo, o que eu entendi, essa é uma dúvida que eu também estou começando a fazer os cursos aqui, as palestras, participar do curso. Quer dizer, é difícil você medir, né, o que é esse fluido em termos de quantidade, se isso significa anos, meses, horas, mas pelo que eu estou entendendo, quer dizer, existe uma certa quantidade desse fluido que naquele momento que você colocou da concepção, aquilo está estabelecido para aquela vida, para aquela reencarnação. Reencarnação, exatamente. Isso pode ser um dia de vida, Como pode pode ser 100 ser? anos. Exatamente. É isso aí. Tá? Dependendo da sua forma de viver a sua vida, esse fluido vai ser integralmente utilizado ou vai ser deteriorado com o tempo. Aí se chama o suicídio indireto. Você está dizendo que esse 70%, os 20 e 10, é para você Manutenção. otimizar esse fluido que já veio para esse teu. Exatamente. Isso é uma outra coisa. Eu estou falando de fluido vital. O fluido vital é o fluido que animaliza os corpos, que dá condição a eles de eu manipulá-lo. É como uma máquina, um carro, por exemplo. Se não tiver gasolina no carro, eu vou entrar nele, virar a chave e não vai funcionar. Exatamente. Só que esse fluido vem impregnado do meu caráter.
Porque o que eu penso e o que eu sinto emite energia. Essa energia impregna o fluido vital. Por isso que ele reflete diretamente no corpo orgânico. A origem do fluido vital é, vamos dizer assim, fluido cósmico universal transformado na Terra, que vem para o perispírito, que através do sistema energético vai para o corpo. Quando o corpo se desfaz, esse fluido, uma parte dele se volta para o éter e a outra parte se condensa, se sutiliza no perispírito novamente, para uma nova encarnação futura. Ok? Só para exemplificar, se eu nasci lá no meu projeto de encarnação, é para eu viver na próxima encarnação 100 anos. Sim. E aí eu ganho o fluido vital para 100 anos. Uhum. Aí quando chega aqui na Terra, eu descambo. Uhum. Eu não cuido direito nem da minha parte espiritual, nem na parte física, e morro com 35. Uhum. Então, quer dizer, eu acabei com o meu fluido vital. Isso. Exatamente. Porque certas pessoas se dedicam com a conexão a Deus, rezando bastante, todos os dias, várias horas, e morrem muito jovens. Porque o seu tempo de vida seria aquele tempo de vida que ele viveu. Nós não somos eternos na carne. Quando nós nascemos para uma experiência terrena, o corpo que nos serve aqui, esse corpo que me serve aqui, ele tem um tempo de vida determinado, ele não é eterno. Mesmo estando conectado 70% com Deus, Sim, porque uma hora ele vai acabar. Mesma coisa o perispírito. Quando eu chegar ao término da minha estadia na Terra, ele vai morrer. Porque ele é organismo. Eu, espírito, não morro jamais. Sou eterno. Mas os corpos que me servem... Veja que interessante, né? A gente está imerso na matéria até que a gente cresça para se libertar dela, para viver viver junto a Deus. Olha que coisa bonita. É como se Deus estivesse nos conduzindo através da matéria, como crianças, na evolução, através dos planetas, enfim. Essa viagem linda e maravilhosa através do cosmos. Só um instantinho. Sim. Essas aulas muito bem explicadas sobre fluido vital, ectoplasma, critério, Sim. reencarnação, essas perguntas, essas inquietudes, nós temos 3 vezes por semana aulas aqui, que é as quartas, Ótimo. as quintas e os domingos, e é bem esclarecedor essas inquietudes que a gente continua tendo na cabeça. Uhum. É muito importante para nós poder se organizar e participar das aulas, ela é bem participativa também. Maravilha, tá vendo aí? Nós temos cursos aqui. Quais são os dias? Quartas-feiras, Quarta-feira, que horas? Às 8, quintas-feiras às 7 às 7, quinta. e sábado e domingo às 9h30 da manhã. Para quem gosta de acordar cedo domingo, ó. Eu, como bom carioca, vou para a praia, mas tudo bem. Uai, 8h30, ô meu pai. É muita sintonia. Ah, é claro, a festa foi maravilhosa a festa, diga-se de passagem. Como fica a retroalimentação desse fluido vital para o perispírito quando a gente deixa de ter o corpo físico, o corpo material, o corpo físico? Ele pré-existe no corpo espiritual. Mas fica nessa mesma situação, 70% de conexão, Sim. 30% de respiração. Se você ler esse livro aqui, ó. Vocês conhecem esse livro aqui? Nosso Lar? Gente, é isso aqui, gente. É isso aqui. O cara tá no umbral, o cabelo cresce, barba cresce, dá vontade de ir no banheiro. Tem fome. O cara bebe água do córrego, entendeu? Desesperado, louco. Aí vai lá para o nosso lar, uma colônia espiritual. E lá ele conhece a história da colônia, né? Em que no capítulo 9, problema de alimentação. Ele fala assim que o governador fala assim, nada de carne, nada de churrasquinho, aguardente, acabou, pagode não tem, ó, pagode não tem aqui. Decretou, bateu o martelo, cara. Nesse livro ele fala isso. Não é, Rosane? Pagode não? Ah, desculpa, pagode. Pagode bom, pagode ruim aqui não. Conclusão, aqui aí ele fala assim, ó, gente, acabou a folia. Vamos só passar a se alimentar de água, de ar e de oração. Olha o gráfico que a gente colocou aqui.
A, gráfico. Oh. A, água e oração. E aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Rola um caldinho, o negócio Aí, ó, o caldinho, ó. Esse caldinho deve ser daquele. O que aconteceu? Os caras lá ficaram revoltados. Começou a rolar um tráfico de comida do Umbral para Colônia. Sério? Vocês estão rindo? Verdade, gente. Está aqui no livro. Não estou inventando, não. Eu juro. Minha mulher falou assim, se eu estivesse lá, eu seria um traficante de acarajé. Ó. Olha isso. Oh, Maria. Eu era traficante de acarajé. Ela não ia largar meu acarajé de jeito nenhum. Olha aí. Então você vê que a vida no mundo espiritual, dentro de um corpo material, claro, numa outra dimensão, semimaterial, que é o perispírito, a realidade é a mesma que nós vivemos aqui. Por isso que a vida, ela não tem... não é aqui, ali, não. A vida é plena. A vida, depois na outra encarnação eu resolvo o meu problema. Não, resolva agora, porque a vida continua. Entendeu? Tudo bem? Sim. Dá licença, mas se a outra pessoa... Rosana, você faz assim pra mim, que aí eu termino aqui, tá? Ih, já fez. Fala. A última. Se a outra pessoa É a última. quer resolver o problema com você, por exemplo, vou dar um exemplo dele. Se a pessoa não quiser resolver o problema com você, você resolve o problema dentro de você própria. Porque a conexão com o outro tem que estar em segundo plano. A primeiro plano está a minha conexão com Deus. A minha conexão com Deus diz para mim, se resolva, perdoe, ame. Sabe por quê? Porque, segundo Madre Teresa de Calcutá, quem muito julga tem pouco tempo para amar. Quando eu adoeço, eu julgo Deus. Quando eu cresço, eu julgo meu pai e minha mãe. Quando eu estou no trabalho, eu julgo meu patrão, meus amigos de trabalho. Quando eu estou no centro, eu julgo os outros trabalhadores. Eu julgo o tempo todo. E sabe o que acontece com isso? Você fica velho, como eu, quase 50, aí fica assim, que saudade da minha irmã. Poxa vida, a gente brigava tanto quando era jovem, tanto eu podia tomar um café com ela. Deixa ela com as coisas dela lá, queria tanto amá-la melhor, dedicar melhor para ela. Poxa, briguei estupidamente com um amigo tal, fulano de tal. Pô, eu gostava tanto dele, uma coisa besta, quer dizer, isso é o quê? Baseado no julgamento. Então, quem muito julga, pouco ama. Então, vamos deixar de julgar mais, cuidar da nossa vida junto a Deus e amar as pessoas ao nosso redor. Simplesmente isso. Ame. Ok? Então, muito obrigado.